Nós vamos iniciar, né, o nosso encontro de hoje. Estou retornando depois de uns dias dedicados às atividades da residência, que está acontecendo paralelamente a esse curso. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gleice Leitor, sou curadora adjunta do Instituto Oficina Francisco Brenan, e vamos dar continuidade hoje à formação de professores, diálogos sobre natureza, cosmologias e território, com o segundo encontro do módulo sobre cosmologias, que nós temos como convidado Siddhartha Ribeiro. Então, é uma noite muito especial para a gente hoje, poder contar com esse diálogo e essa conversa com Siddhartha. Siddhartha, ele é neurocientista, biólogo, escritor, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro, da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também vizinha, instituição vizinha da UFPE, que é a instituição que co-realiza esse curso conosco, e é autor dos livros O Oráculo da Noite e Limiar. Eu acho que é muito importante contextualizar por que nós concebemos e pensamos na presença de Siddhartha nesse curso e nesse módulo sobre cosmologias, né? O encontro de hoje tem como título Sonhar para Criar. Então, eu acho que é um título muito profícuo se nós pensarmos que esse curso ele parte também de questões que são centrais na produção de um artista, que é o artista Francisco Brenan, e que estamos partindo dessas questões para pensar alguns vocabulários, conceitos e problemas da contemporaneidade. E eu queria compartilhar que o Oráculo da Noite ele foi um dos livros mais importantes que eu li durante a pandemia, né? Foi um livro lido durante a pandemia. Eu sou uma pessoa que sonho muito e que o sonho sempre foi algo muito central na minha família, sonhar, falar e dialogar sobre sonhos. Então, fui educada para sonhar. E que quando nós pensamos esse programa de formação com professores, né, tendo cosmologias como um dos eixos das nossas reflexões, nos pareceu muito pertinente convidar o Siddhartha para abordar questões que são muito importantes no livro, no trabalho e na pesquisa dele, mas que eu acho que são fundamentais também para serem debatidas com professoras e professores, que é a ideia de como é relevante pensarmos a relação entre o sonho e o sonhar, tanto para os nossos processos de aprendizagem, como para os nossos processos de criação, né, que são temas que o Siddhartha aborda no trabalho e na pesquisa. E acho que também é interessante destacar como o Siddhartha vem debatendo o que nós perdemos como indivíduos e como coletivo quando vivemos imersos numa rotina, numa sociedade e no sistema econômico como o capitalismo, que nos impede de sonhar. Quais são as perdas sociais, políticas né, o que a gente perde em termos da possibilidade de imaginarmos o mundo quando o sonho deixa de fazer parte do nosso cotidiano e da nossa sociabilidade, né? Então, com essa introdução e com essa contextualização, eu agradeço a Siddhartha por aceitar o convite do Instituto, por estar conosco construindo esse diálogo hoje, e passo a palavra a Gilson Plano, que segue, né, o nosso interlocutor do Eixo Cosmologias, que está conosco desde a semana passada, organizando esses diálogos. Então, passo a palavra para a Gilson, que estudou o trabalho de Siddhartha e elaborou aí um conjunto de questões que vão ser as questões geradoras, provocadoras da nossa conversa de hoje. Então, eu desejo um ótimo encontro para todos nós. Obrigado, Gleice. É um prazer conversar com o Siddhartha hoje. Eu vou começar me descrevendo. Então, eu sou um homem negro, tenho 33 anos, tenho barba, uso um óculos redondo, tenho cabelo crespo curto, estou usando um fone preto agora, uma camisa branca, e estou no meu quarto, que também é um pouco escritório, então tem um armário com algumas imagens e quadros ali atrás.
Então, Siddhartha, como eu disse, é um prazer falar contigo. Foi um, um ótimo exercício ler seu livro e lembrar de muitas questões, e principalmente pensar em como o sonho é presente na história da humanidade. E acho que é um excelente link falar contigo hoje, porque na última semana, quando a gente conversou com o Ventura, a ideia dos sonhos, né? A ideia dos sonhos proféticos é algo que conduz também muito o trabalho dela. E ela compartilhou um pouco com a gente até alguns trabalhos que ela está em plena realização, que é um Pentateuco, né? São 5 sonhos, ela está fazendo um filme. Então, foi algo muito vívido de como muitas constituições reais, hoje, foram sonhadas um dia. Né? Em outros momentos, elas eram sonhos proféticos e que hoje são realidade, né? Então, acho que um pouco nesse sentido já, queria trazer uma provocação para a gente começar o nosso diálogo. No seu livro, então, você faz várias reflexões sobre como o sonho ele está presente dentro da história da humanidade e ele protagoniza grandes transformações, né? Então, queria te pedir para, enfim, compartilhar com a gente como que o sonho ele teve presente nessas transformações durante a história das nossas vidas, né, pelo menos mais recentes, e o que que ela mudou na nossa realidade do modo como a gente vive hoje, né? Obrigado, Gilson. Boa noite a todas, todos. Obrigado, Gleice. Obrigado a todo mundo da equipe que está organizando e com quem a gente teve contato ao longo do tempo. Prazer estar falando com o Instituto Brenan, com a UFPE, com professoras, professores, com artistas, com aprendizes de todas as idades, jovens de todas as idades. Vou começar, então, também me descrevendo. Sou um homem pardo, de 50 anos, de cabelo curto, agora estou de barba, tenho um brinco, tenho uma camisa, uma goiabeira bege, estou no meu quarto, um cantinho, uma parede branca com um ângulo de 90 graus. Então, a sua pergunta, Gilson, ela é uma pergunta muito fácil de ser respondida se a gente olha para o passado. Se a gente pensa do ponto de vista do mundo dos homens brancos que colonizaram e depois neocolonizaram boa parte do planeta, o sonho é uma coisa que você quer comprar, alguma coisa que você quer adquirir ou tomar, né? Agora, o sonho do ponto de vista dos povos originários, o sonho do ponto de vista de boa parte da civilização judaico-cristã e greco-romana, e antes deles na Mesopotâmia, no Egito, na China, na Índia, era a própria fonte de criação de coisas novas. Existe fartíssima evidência disso, né, desde os escritos mais antigos, desde a Suméria, e existe vasto registro disso na etnografia, feito por antropólogos. Estou pensando especificamente aqui na Queda do Céu, do grande xamã Yanomami Davi Kopenawa e do Bruce Alberts, né, o antropólogo Bruce Alberts. Então, os sonhos eram, de fato, de onde vertia o futuro. E existia toda uma tecnologia, aliás, muitas tecnologias diferentes, mas com princípios fundamentais comuns, para intencionar, acessar, resgatar e disseminar esses bens culturais que provinham dos sonhos. Entre os ameríndios, é muito evidente isso no que diz respeito a nomes, a canções e a decisões estratégicas para o grupo. Então, esse livro Oráculo da Noite, que eu publiquei em 2019, é um livro que faz uma longa conjectura sobre como que isso veio a ser assim. E aí a gente começa a ver que o que nós chamamos de sonho humano só pode ser compreendido se nós compreendermos o que é o sonho dos primatas, o que é o sonho dos mamíferos, o que é o sonho dos vertebrados, o que é o sono, né? E em última instância, o que é a vida.
Então, existe um fio condutor que sai dos primeiros seres vivos há 4 bilhões de anos atrás e chega até nós, que permite contar a história da mente humana, a evolução da mente humana, pela evolução do sono e dos sonhos. Existem muitas razões biológicas, fisiológicas, de por que os sonhos são tão bons em oferecer ideias novas. Se as ideias são boas ou ruins, é a realidade da vigília que vai determinar. Então, uma ideia ter sido obtida em um sonho não quer dizer que ela vai ser uma boa ideia. Os antigos sabiam muito bem disso, os ameríndios sabem muito bem disso, os aborígenes australianos sabem muito bem disso. Sonhos precisam de curadoria, sonhos precisam de olhar crítico, sonhos precisam de debate, sonhos precisam de interpretação. E uma coisa que eu tenho falado, a gente vai falar bastante aqui, é que a grande crise da civilização do século XXI, né, essa crise de... Siddhartha, querido, acho que seu microfone mutou. Acho que... Oi. Até quando vocês ouviram? Até a crise. No Então, início da crise. Essa crise gigantesca do século XXI é uma crise de, por um lado, a gente pode tudo e do outro lado a gente não pode nada. A gente tem controle tecnológico total das coisas, uma a uma, mas quando junta tudo a gente tem um total descontrole. A pandemia é uma expressão desse descontrole. A pandemia que tinha sido prevista, a pandemia que foi causada, né, pelas nossas atitudes em relação ao meio ambiente, e que foi prevista, que podia ter sido, inclusive, combatida com vacinas muito cedo, né? Não estou nem falando do que aconteceu no Brasil, estou falando de que o Obama avisou em 2015, olha, virá uma pandemia de algo assim. E a gente não fez nada. E por que a gente não fez nada? Porque no mundo do homem branco, o que interessa é o Deus dinheiro. E o Deus dinheiro, existe muito dinheiro, né, em todo tipo de desgraça, existe muito dinheiro em aumentar a desigualdade, e dinheiro traz dinheiro. E é isso que está em crise. A gente está metido nessa situação porque no mundo do homem branco, os sonhos ou não servem para nada, ou não existem, ou se existem, estão a serviço só do próprio umbigo. E é isso que está, essa cosmovisão está em xeque. Qual é a cosmovisão que a gente precisa ter para um futuro sustentável da espécie no planeta? Tem que ser uma mistura de coisas totalmente novas com coisas muito antigas. Acho que é aquilo que o Ailton Krenak expressa muito bem naquela frase, o futuro é ancestral. Por um lado, a gente tem que resgatar uma capacidade de solidariedade, de amor e de coletivização do desejo e de alinhamento do desejo. E existem tecnologias muito antigas de como é que se alinha os desejos, tem que conversar muito, que vão ser absolutamente necessárias para a gente sobreviver os próximos 10, 20 anos. O planeta está em grandes mudanças climáticas praticamente irreversíveis nessa altura do campeonato, mas que podem ser mitigadas. A gente tem que pensar muito no conceito de redução de danos, não só na política de drogas, mas na política ambiental. Mas a gente vai precisar de toda a tecnologia do século XXI, da ciência, para, aliada com essa sabedoria, com essa bússola moral que pode vir de saberes ancestrais, encontrar esse futuro. E esse futuro tem que ser sonhado. Se a gente não sonhar o futuro, ele vai ser um pesadelo. A gente precisa sonhar com intenção, inclusive. Uma coisa que é muito clara nas práticas xamânicas e que no mundo do homem branco ninguém sonha com intenção. O sonho é uma coisa que acontece com as pessoas. Elas não propiciam seus sonhos, elas não constroem seus sonhos. Os sonhos são como bigornas, que de vez em quando caem na cabeça delas e elas nem chegam a entender. Claro, com todas as exceções, a gente tem toda a tradição da psicanálise, da psicologia analítica. Não é que todo mundo do homem branco esqueceu da arte de sonhar, mas a maioria, né? A maioria das pessoas está envolvida nesse jogo eterno de buscar acumular dinheiro até que um dia ela morre. E aí deixa o dinheiro para a próxima geração ter alguma coisa para se desentender, né? Então, eu acho que a tua pergunta por muitas razões biológicas, históricas e psicológicas, os sonhos são a fonte principal de novas ideias da humanidade, desde o Paleolítico, pelo menos. O que a gente vai fazer com isso agora vai depender muito de nós entendermos a gravidade do momento. Se nós acharmos que é possível seguir mais 100 anos, 200 anos, sem sonhar o futuro,
o futuro vai se instaurar e a gente não vai gostar, né? Eu fico pensando assim que o que está desenhado hoje é um aumento tão brutal da desigualdade, tão rápido da desigualdade de bens materiais e imateriais, que é bem possível que a espécie humana rapidamente dê origem a duas espécies diferentes, os ricos e os pobres, materialmente ricos e materialmente pobres. Porque, primeiro, não tem troca genética entre esses grupos. O que você precisa para ter especiação é parar de ter troca genética. E também já não tem quase troca cultural, né? E aí a gente vai para aquele mundo do H.G. Wells, da máquina do tempo, dos Eloys e dos Morlocks, né? Coisas que a ficção científica anteviu com 100 anos de antecedência e que estão em risco de acontecer. E mais, se os mais ricos se tornarem seres humanos, super seres humanos, muito longevos, com terapia gênica, com biorrobótica, se nós deixarmos as consciências de máquina que estão chegarem de vez à imagem e semelhança dos seus criadores que não amam, que não sabem amar, as máquinas do futuro também não vão saber amar. Coitados dos pobres do futuro. Coitados dos pobres do futuro. Então, a gente está diante desse momento. E para sair dessa enrascada evolutiva, a gente vai precisar de muito sonho coletivo que resgate essas tradições ancestrais paleolíticas do amor e da solidariedade. Gostei muito quando você disse que o sonho também precisa de curadoria, porque nem sempre a gente sonha coisas boas, porque eu acho que um pouco do que é a nossa existência hoje é fruto de sonhos que também são sonhos perversos, né? E que eles foram exitosos de alguma maneira. Então, acho que é importante também olhar com atenção que sonhos são esses e quais a gente leva à frente, né? E tende a dar materialidade para esses sonhos e a realização deles. Mas, Siddhartha, também um pouco nessa ideia de como que é o dormir, né? Para criar essa ideia de como os sonhos eles estimulam a nossa imaginação. Gleice já tinha sinalizado, né? Os sonhos é matéria super importante para diversos artistas, inclusive Brunão. E queria te perguntar um pouco como né, os artistas utilizam o sonho como matéria-prima das suas criações. Tem um capítulo no livro que você passa por vários exemplos de como esse processo criativo, em vezes ele é inspirado pelo sonho, ou em vezes ele se cria integralmente no sonho, né? E aí a gente tem quase uma autoria dúbia. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Interessante, né? Porque a gente tende a pensar a mente como sendo a casa de uma única pessoa, né? Dentro da minha mente habita uma pessoa que sou eu. Mas, na verdade, não é assim. Se você olhar com os olhos do Jung, ou se você olhar com os olhos do Davi Copenhague, você vai perceber que o seu cérebro ele está cheio de criaturas, que são as pessoas com as quais você conviveu, são suas memórias. Eu nem preciso ir e falar do plano espiritual, que isso é para quem crê, crê, quem não crê, não crê. Mas, independentemente de uma existência material dos espíritos fora das pessoas, os espíritos moram dentro das pessoas. Então, a sua mente não é habitada só por você, ela é habitada por você e uma fauna gigantesca de criaturas reais, imaginárias, tais como você se lembra delas, que começam essa fauna começa a ser construída quando você nasce. Sua mãe, seu pai são os primeiros personagens desse mundo, seus irmãos. Depois esse mundo vai sendo acrescido de outros personagens, né? E você vai pela literatura, e você vai pelo teatro, e você vai pelo cinema, e você vai pela internet, construindo ao longo da vida um ambiente, um mundo interno muito rico. E é com esses personagens, é com essas criaturas da mente, aquilo que o Jung chamou de imagos, que você se relaciona no mundo dos sonhos. É com esses personagens, é com essas criaturas da mente que você faz coisas acontecerem no mundo dos sonhos. Agora, o ego sonhador, o eu sonhador, a pessoa que está sonhando, que volta para o mundo da vigília, que é sim dominado em geral por esse ego, pode
fazer prospecção. Deve fazer prospecção na visão do Jung. Na visão do Jung, o que mais cura uma pessoa da sua dor psíquica é a criatividade. Né? Então, você pode ter a dor que seja, se você conseguir expressar criativamente essa dor, você vai se sentir melhor. E isso é uma maneira de encarar a vida como sendo a reelaboração permanente daquilo que aconteceu. Né? A gente vai vivendo, as memórias vão sendo acumuladas, elas vão mudando de significado, mas se você consegue expressar aquilo e compartilhar aquilo com outras pessoas, você está acessando tradições muito antigas, também provavelmente do Paleolítico, que envolvem essa narrativa dos sonhos. Né? Todos os mamíferos sonham, ao que a ciência indica. Certamente todos os mamíferos que não são aquáticos sonham. Talvez os golfinhos devem sonhar, mas a gente ainda não conseguiu entender direito como, porque se eles dormirem ao mesmo tempo com os dois hemisférios, eles não respiram. Então, eles dormem só com um hemisfério e o outro fica acordado. Mas nos outros mamíferos todos, há 220 milhões de anos nessa linhagem desse grupo, sonha-se. Qual que é a diferença dos seres humanos? É que a gente narra, a gente compartilha. Então, aquilo que é um sonho individual se torna um sonho coletivo. O Dalí, quando resolve buscar inspiração imagética nos sonhos e faz aquele método de sentar com uma colher pesada na mão e quando ele adormece, deixa a colher cair, levanta e pinta, ele está acessando aquilo que o Freud chamou da via régia do inconsciente, né? Que é a expressão do inconsciente quase que sem censura. De onde vem essa censura? Ela vem, em primeiro lugar, da vigília, durante a vigília, da ativação do córtex pré-frontal, dessa região frontal do cérebro, que fica dizendo o tempo todo, esse pensamento não serve, isso não pode, isso é imoral, isso é obsceno, isso é proibido, isso não... que é o seu superego, são as vozes introjetadas ao longo da tua criação, dizendo, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Quando você está dormindo, no sono REM, na segunda metade da noite, o seu pré-frontal está praticamente tá desativado, quase totalmente desativado. E aí esses pensamentos afloram, essas ideias afloram, essas memórias afloram, e é um ambiente de muita liberdade de associação entre memórias. Não só pela desativação do córtex pré-frontal, mas pela diminuição do nível de um neurotransmissor específico chamado noradrenalina. Quando a noradrenalina está presente no sistema, a tendência é que o pensamento vencedor, aquele que vai ser prevalente em relação aos outros, é o mais provável mesmo. Né? Então, as associações mais prováveis, é como se as ideias andando nos trilhos. E quando você diminui a noradrenalina, as ideias saem dos trilhos, elas se misturam. E é dessa mistura que a gente extrai criatividade. Né? Do ponto de vista estritamente neurobiológico, a criatividade é a reestruturação de ideias. Ou seja, as ideias novas são misturas de ideias velhas, de fragmentos, de inversões, de deslocamentos, de translocações, de ideias velhas. Né? O que eu acho que é muito interessante é perceber que existe uma convergência mesmo, entre saberes tradicionais, xamanismo, uma visão da psicologia de profundidade na sua vertente psicanalítica ou da psicologia analítica do Jung, e a neurociência dos últimos 20 anos. Aquilo que parecia imissível, hoje em dia está virando um trançado bem justo, bem apertadinho, de coisas que se encaixam bem. Pensando um pouco no que você disse, que a gente compartilha a mente com outras criaturas, né? Às vezes não é só a gente que vive e habita as nossas mentes. Eu sou uma pessoa iniciada em candomblé e durante a minha iniciação, que foi há uns 6 anos atrás, o sonho era algo muito importante, assim, porque o tempo que eu passei, né, dentro desse espaço para nascer novamente, era basicamente um lugar que a gente dormia e comia. Então, dormir se tornou algo muito evidente. E assim, eu sou uma pessoa que não sonho tanto, né? Mas eu achei muito interessante porque todos os dias, quando a gente acordava, né, eu e meus irmãos, a gente relatava os sonhos para a Gibonan, que é a mãe criadora.
E esses sonhos, eles eram muito lúcidos, e nesse momento parecia que eu não estava só, né? Claro, existe todo um contexto cultural ali envolto que também convocava isso, mas de alguma maneira tinham outros personagens que me diziam coisas. E esses sonhos, em vezes mais abstratos, outras vezes mais figurativos, assim, né? Tinham falas mais precisas, outros mais alegóricos. Eles diziam quem eu ia ser depois desse renascimento, né? Então eles orientavam, por exemplo, o meu nome, no momento em que eu renasci. Então queria te perguntar como várias culturas tradicionais, né? E acho que você já está tocando um pouco nesse assunto, continuam utilizando sonhos como uma forma de contato e de relação com 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 seus antepassados, com outras temporalidades, com outros espaços, né? Eu acho que é interessante como isso, por mais que a nossa sociedade ela não usa de maneira tão imperativa o sonho, mas existem várias culturas que guardam esses saberes e os modos, né? Como os sonhos em outros momentos eram mais valiosos. Poxa, Gilson, eu achei muito legal que você descreveu para a gente um processo iniciático que, digamos assim, seria totalmente compreensível por qualquer cultura da antiguidade, né? E que hoje em dia, para a maior parte das pessoas do mundo urbano contemporâneo, elas conhecem por filme ou série ou nunca, ou não sabem nunca, não sabem nem do que estão falando. Essa ideia de, de renascer uma outra pessoa com outro nome, é a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa, tem uma relação de linhagem, com uma linhagem ancestral que vai determinar também uma série desses rumos, essa relação essa questão de você passar um tempo em isolamento e com isso você acessar mais profundamente seu inconsciente através de sonhos, tudo isso ecoa, né, do Chavante aos uigures. Isso está no planeta, né? Isso só não está na experiência do homem branco dos últimos 500 anos. Isso só não está na experiência do homem do mundo capitalista, em que o Deus dinheiro substitui todos esses outros deuses e aí a pessoa sonha só com mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Um argumento que eu faço no livro Oráculo da Noite é que para a gente sair das cavernas e chegar aqui, através de uma tela, conversando quase que instantaneamente, em tão pouco tempo, precisou haver um acúmulo cultural em uma escala completamente nova, uma explosão exponencial desse acúmulo cultural. Só que o acúmulo cultural até 4.500 anos atrás, ele não era feito nem na escrita, e nem na internet, nem nos computadores, não tinha livro, não tinha tese de doutorado, não tinha dissertação. Nada disso existia. O que existia? A passagem de uma pessoa para outra. Então, até 4.500 anos atrás, o conhecimento era totalmente incorporado. Se você queria aprender alguma coisa, você tinha que estar perto de quem sabia aquela coisa e observar aquela pessoa, interagir com aquela pessoa e ser instruída por aquela pessoa de maneira muito, muito, muito concreta, muito direta, como um artesão ensinando para os seus alunos, para os seus discípulos como trabalhar, com gestos, com posturas e com palavras, para que aquele outro cérebro se impressionasse adequadamente e aquela tradição pudesse ser mantida. Então, a gente está falando, né, isso se aplica ao candomblé, isso se aplica à capoeira, isso se aplica ao cavalo marinho, isso se aplica às expressões, a todas as expressões de arte popular, de saber popular, isso se aplica ao xamanismo ameríndio, ao xamanismo siberiano, isso se aplica, na verdade, à cultura humana como um todo. Quando morre uma pessoa hoje em dia, que a gente ama, um familiar, né? A gente pensa nos milhões de pessoas que estão em luto, né, viúvas, órfãos no mundo inteiro por causa de Covid. A gente sabe que aquela dor é a maior dor que você pode experimentar na vida, perder quem você ama. Mas perder quem a gente ama num mundo que não tem escrita
tem um outro significado. Quando morria uma pessoa no Paleolítico, no Neolítico, na Antiguidade, quando morre uma pessoa numa comunidade tradicional de cultura oral, não é só a gigantesca saudade da pessoa que vai reverberar naquela comunidade, é também a perda do acervo cultural que aquela pessoa representa. Então, é evidente que a profunda relação com as criaturas mentais que representam as pessoas que já faleceram desempenhou um papel muito importante na evolução da mente humana nos últimos 320 mil anos, que é o tempo de existência de Homo sapiens no planeta, até onde a gente sabe. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nos últimos 300 mil anos, quando nossas ancestrais sonharam com pessoas que já morreram, parentes, ancestrais, ou entidades já divinizadas, né? Porque, na verdade, as divindades provêm desses ancestrais. Mesmo na Bíblia, quando Jesus fala com Deus, ele fala, ó Pai. Né? Tem essa relação com ancestrais. Quando isso aconteceu, isso foi um importante canal de obtenção de ideias para transformar o futuro. E foi por causa disso, desse acúmulo cultural, através dos sonhos com pessoas já falecidas, que a gente alavancou culturalmente a nossa passagem de uma tecnologia muito primitiva que nos assemelhava a macacos prego, há 3 milhões de anos atrás, com o que aconteceu nos últimos 300 mil anos. Quando a gente sonha com uma pessoa que já morreu, que a gente amava ou ama, a gente fica profundamente impressionado por aquilo. Né? Acho que todo mundo que está aí participando deve se lembrar de alguma vez em que isso te aconteceu, e é profundamente impressionante. Mas a gente tem uma teoria de que os sonhos vêm do cérebro, do sono REM, que tem um neurotransmissor, noradrenalina, que é produzido no locus ceruleus, que é distribuído por todo o cérebro. Se você entrar na internet e procurar coisas sobre isso, você vai ter todo um monte de mecanismos, né, propostos pela ciência que tornam essa experiência mais prosaica. Mesmo assim, você continua impactado emocionalmente, né? Mesmo sabendo de tudo isso, ou acreditando em tudo isso, você vai continuar com muito impacto emocional. Agora, imagina os nossos ancestrais no Paleolítico sonhando com uma avó, um avô que morreu, dando conselhos. Qual era a interpretação lógica? Que a vovó e que o vovô estão no outro plano espiritual tentando nos ajudar, e lá eles são imortais, e daí nasce o mundo dos deuses. O reino de Aruanda, ele vem de uma conjectura, que é a conjectura de que aquilo que eu vi em sonhos deve ser realidade. Eu faço esse argumento no livro, claro que isso é um argumento, é também uma conjectura, né? A gente não tem como observar nada disso agora, porque isso tudo já aconteceu, mas continua acontecendo, né, entre povos caçadores-coletores, nômades, seminômades, e em muitos bolsões de animismo e bolsões de uma relação de intensa troca energética com essas entidades, e isso permeia todas as culturas, inclusive o mundo cristão, né? Basta ir numa igreja católica e perceber que aquele monte de santo é um monte de entidade. Mesmo entre os protestantes, né, a relação com o Espírito Santo, as incorporações, as epifanias gozosas do encontro com o Espírito Santo, isso tudo está reverberando em circuitos neurais que são, na verdade, mecanismos ancestrais, arquetípicos, né, de implementação dessa tecnologia paleolítica de conversa do eu com as outras criaturas da mente em prol do quê? Em prol do organismo como um todo, da casa dos espíritos, que é o nosso corpo. Né? Então, desde que a gente tem notícia por escritos, mulheres e homens utilizaram esse contato com os deuses e o contato onírico com os deuses para obter o quê? Mais coragem, mais determinação, mais persistência, mais um monte de... Se poderia assim, reduzir e dizer assim, isso é o pré-frontal, é uma tecnologia pré-frontal para comandar o sistema imune e a hipófise, né? E o hipotálamo. Você poderia pensar as coisas desse jeito. Eu acho que é bem mais complexo e rico do que isso, mas isso não deixa de ser verdade. Né?
Siddhartha, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria enfatizar como o sonho, enfim, os nossos ancestrais paleolíticos, no Paleolítico sonhavam. Eles sonhavam, a gente sonha também, mas o que mudou? Né? A forma como a gente olha para o sonho hoje mudou, mas o jeito que a gente sonha é diferente também. Eles sonhavam, não sei, os sonhos talvez pudessem ser mais longos. Hoje a gente sonha, os nossos sonhos são mais curtos, mais fragmentados, não sei. Fico pensando que algo nessa transformação cultural e biológica também mudou a nossa capacidade de sonhar. O capitalismo tá tentando destruir o sonho completamente. Isso começa à medida que existe uma pressão do mundo do trabalho para que as pessoas durmam menos, né? Para que elas tenham menos tempo, não só para o sonho noturno, mas também para o devaneio, para o sonho diurno. Então, o mundo do trabalho quer extrair todo o trabalho possível das pessoas, né? Então, isso tem a ver com a luz elétrica, isso tem a ver com a invenção do rádio, isso tem a ver com a invenção da televisão, isso tem a ver com a invenção da internet. E a gente está numa troca de energias, digamos assim, psíquicas, uns com os outros, que é um grande experimento de uma coisa não testada, né? Ninguém aqui evoluiu para ter contato com centenas a milhares de pessoas, que é o que nos aconteceu. Né? Nossos ancestrais, até, digamos, a geração dos nossos bisavós ou avós, em alguns casos, eles conheciam, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, né? E pronto. E se comunicavam com poucas pessoas. E agora a gente se comunica com gente que você nem sabe se existe, né? A gente está vivendo um momento de grande transição, não podemos ter uma dúvida sobre isso. O que vai nos acontecer? A gente também não tem ideia. Eu tenho argumentado muito que a gente está numa disjuntiva, ou seja, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Por que eu acho que pode... que pode dar muito errado, acho que não precisa nem de explicar, né? Porque todo mundo percebe que a pandemia deixou evidente que pode dar muito errado. E está dando muito errado. Tem 700 milhões de pessoas passando fome no mundo, pelo menos. Tem cerca de 800 milhões de analfabetos. Os números são parecidos, não é por acaso. Agora, pode dar muito certo? Pode dar muito certo. Porque se a gente fizer a curadoria correta das nossas tradições, se a gente for capaz de jogar fora as tradições que nos destroem e preservar e cultivar as tradições que nos constroem, a gente pode rapidamente, em pouquíssimo tempo, mudar o panorama de sofrimento no planeta para todo mundo. E mais, além da espécie humana, as outras espécies. A gente vai precisar mudar muito o jeito de viver. O Krenak tem repetido isso, né? Não dá para a gente querer voltar ao que era antes, porque o que era antes é insustentável e nos trouxe até aqui. A gente precisa de transformação. Transformação no jeito de viver, no jeito de comer, no jeito de se transportar, no jeito de consumir energia, no jeito de se relacionar. E não tem que ter medo de se transformar. A gente agora precisa mesmo se transformar. A gente precisa honrar os nossos melhores ancestrais, nossas tataravós do Paleolítico, que deram nó em pingo d'água para escapar de tanto leão. E a gente precisa honrar isso rápido. Rápido. Não dá para a gente ficar brincando de extinção em massa de espécies, de aumento da desigualdade, de pandemia. A gente não tem mais tempo a perder. E, claramente, o problema do sonho se coloca, né? Porque as pessoas que se esquecem de sonhar e que não lembram de ter sonho em qualquer momento da sua vida, é porque estão imersas numa sociedade que não dá valor ao sonho, que não dá valor ao futuro, de fato, que só dá valor a um presente aquisitivo, consumista, irrefletido, para as pessoas ficarem adiando a ansiedade em relação à morte, porque é, de fato, o que nos aguarda. Então, já que a gente tem que tomar essa consciência profunda, a morte está vindo para todo mundo, e todo mundo tem direito de viver bem aqui. Todo mundo, todas as pessoas que estão lá na favela tinham direito de ter educação, saúde, museu, universidade de altíssima qualidade. Mais do que direito, isso é em prol de todos.
né? E a gente vai ter que ir além disso. Não adianta a gente achar que dá para redimir a espécie humana se a gente continuar a fazer o que a gente faz com as vacas, com as galinhas, com os peixes que estão acabando no oceano. Nosso modo de viver, de consumir, isso tudo está em xeque. Então, é um momento solene, um momento de escolha, de seleção cultural. E aí eu vou lembrar do mestre Pastinha, né, o legendário mestre Pastinha da capoeira Angola, que dizia: capoeira é tudo que a boca come. O que interessa para a espécie humana agora? É o que tiver de bom e de melhor para todos. E o que não presta? Violência, ódio. Não dá, gente. Não dá mais. A gente está sob pressão de seleção. Se a gente tiver esse tipo de coisa graçando, a gente não tem saída. Muita gente acha que, não, mas o cara está exagerando, a pandemia está quase controlada. Olha as estatísticas de casos globais e de mortes globais. E você vai perceber que a pandemia está tudo menos controlada. E o que está acontecendo no planeta é que a desigualdade da implementação das medidas sanitárias. Então, tem países em que a vacinação vai bem, outros vai mal. Nos que vai bem, tem lugares dentro do país em que vai bem, outros em que vai mal. Tem classes sociais, os ricos, em que vai melhor. E em classes sociais, os mais pobres, em que vai pior. Né? Tem etnias em que vai pior. No Brasil, negros e negras estão menos vacinados do que brancos e brancas. Essa desigualdade, essa heterogeneidade da vacinação, lenta, gradual e insegura, isso é exatamente o caldo de cultura para a seleção de novas variantes. Então, a gente está transformando uma coisa que era ruim em algo bem pior, justamente pela nossa incapacidade de uma resposta coletiva, solidária e racional. A ideia de que o que é solidário não é racional, que é a ideia do capitalismo predatório, ela é a ideia que tem que ser destruída. O que é racional é o que é solidário. Não existe mais a possibilidade de externalizar algum tipo de custo. O planeta é muito pequeno, o planeta já é uma bolinha. A gente tem que tratar todo mundo com os mesmos direitos básicos. Para ir mais além aqui, para ser bem claro, no futuro, se a gente quiser ter futuro no planeta, tem que ter piso e teto para a riqueza. Não só piso, teto também, porque senão não dá para distribuir. Ah, qual é o teto? Bom, vamos discutir. Vamos discutir. E esse discutir é o sonhar. Certo. Enfim, a gente já está cheio de perguntas aqui, eu estou fazendo uma listinha para a gente conversar. Mas, seguindo aqui, porque eu queria muito entrar num assunto que é pensar aspectos de como o sonho se relaciona aos nossos processos de aprendizado, né? Assunto que a gente está falando com muitos professores, educadores aqui. E eu acho que a gente tem cada vez mais uma sensação de que o sono é um lugar de improdutividade, né? Então a gente dorme e esse é um momento onde a gente não está produzindo. Então isso estimula cada vez mais uma lógica, né? Como você disse, do capital predatório de o sono é inútil. Então vamos nos manter cada vez mais acordados, mais alertas. Então acho que tem uma série de questões aí envoltas nisso. Então, te perguntar um pouco sobre como que essa compreensão de que o sono e o sonho é algo que não é produtivo, né, nas nossas vidas, mesmo ele sendo tão importante culturalmente e socialmente. Então, é porque a gente está falando aí de uma visão da virada do século XIX para o século XX, uma visão anti-freudiana. Então, Freud vai dizer, olha, os sonhos têm sentido. E começou uma visão muito forte contra essa visão freudiana no próprio âmbito científico, né, de dizer, não, o sono, na verdade, ele é uma inatividade do corpo e da mente, e não tem nada de muito importante acontecendo ali. Essas duas visões coexistiram no século XX, e ao longo dos anos, a própria psicologia experimental foi demonstrando que o sono é altamente importante para a consolidação e reestruturação de memórias. Então, durante o sono, não estou nem falando do sonho, simplesmente o sono, né, o sono de ondas lentas da primeira metade da noite, o sono REM da segunda metade da noite, são fundamentais
para a gente fazer triagem de memórias, para que você possa guardar algumas memórias para sempre, para que você possa esquecer a grande maioria das memórias que você adquiriu durante o dia que são irrelevantes, né? E fazer as misturas de ideias necessárias para ter novas ideias, para ter criatividade. Isso tudo acontece ao longo de uma noite de sono. Além disso, você faz ao longo dessa noite muita regulação emocional. Aquilo que te aconteceu de adverso, de negativo no dia anterior, precisa ser processado para que você no dia seguinte não se torne hiperreativo, hiperreativa a outros estímulos adversos. Então, toda noite você tem que baixar aquela temperatura, você tem que acalmar aquele cérebro, falar, olha, o que aconteceu, aconteceu, vamos bola para frente. O sono REM, em particular, é importante para isso. Então, se fosse só por isso, só pelas propriedades do sono, já seria super produtivo. Só que, além disso, tem uma outra camada, que é a camada de uma maior complexidade simbólica, que é a do sonho, que vai trabalhar a nível das estratégias comportamentais para que o dia de amanhã seja auspicioso, que seja favorável, que seja um dia que vale a pena ser vivido. E isso que o Jung disse, né, na frase famosa do Jung, o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte, é uma riqueza humana que é desperdiçada no ambiente de trabalho, que é desperdiçada nas escolas, que é desperdiçada no ambiente familiar. Já que sono e sonho tem pouquíssimo valor, as pessoas ficam até altas horas da madrugada agarradas numa tela e assim que despertam, agarram a tela imediatamente e tem pouquíssimo espaço para desenvolver a própria imaginação, seu próprio espaço imaginal. Cada vez mais a gente está sendo estamos sendo assolados por imagens prontas, imagens rápidas, imagens que não deixam espaço para nada mais. Então, é uma crise profunda, porque a gente está se divorciando nos últimos 500 anos e agora de maneira muito aguda, da tradição ancestral, de onde a gente extrai o axé da vida e a maneira de seguir adiante, a gente está cortando a conexão com isso. E as pessoas estão ficando super infelizes. As pessoas estão ficando deprimidas, as pessoas precisam de tomar um monte de remédio, as pessoas não fazem exercício físico, as pessoas se alimentam mal, as pessoas ficam irritadas, as pessoas brigam. É evidente, isso está acontecendo, é um mal-estar da civilização que tem a ver com hábitos muito descolados das nossas melhores tradições. Eu acho que nessa sequência, eu vou fazer a pergunta da Flávia, que eu acho que faz sentido por essa questão dos nossos problemas com o sono, né? De cada vez a gente dormir menos e também a indústria farmacêutica no meio desse processo. Então, a Flávia pergunta assim, você pode falar sobre a problemática da insônia, do uso de estimulantes para se manter acordado e dormir cada vez menos? O roubo do sono pelo capitalismo, se é possível os organismos se adequarem a situações extremas no futuro, né? Então, será que a gente consegue cada vez mais dormir menos, mesmo com o avanço farmacêutico? Eu acho que a gente está numa... Oi, fala. Boa noite, desculpa aí interromper. Será que eu posso escrever uma pergunta e perguntar depois? Porque eu não estou conseguindo digitar aqui. É possível? Pode sim. Obrigado, desculpa aí. Vitor, se for sobre esse tema e você quiser falar aqui agora também, já que você já falou. Sobre sonho lúcido. Vou pegar um gancho aí, já que vocês falaram disso. Mas depois é nóis. Tá certo. Essa ideia de que você vai dormir menos e vai continuar a se sentir bem, é uma ideia que está ligada a entregar o seu tempo para algum tipo de trabalho, né? E é uma ideia que parece acreditar, ou que acredita que o sono ele é menos importante. Hoje a gente sabe que por razões fisiológicas, hormonais, imunológicas, razões ligadas ao equilíbrio emocional e a triagem de memórias, você não deve abrir mão de nem um minuto do sono que o seu corpo pede. Quanto que é legal ter? 8 horas, 6 horas? Depende da vida que você leva e de quem você é. Mas entregue para si mesmo ou para si mesma o tempo que você pede. Não menos e não mais. Tem que dormir o que pede, o que o corpo pede. Isso vai tornar a tua vida melhor por inúmeras razões, né? Isso vai reduzir os riscos de
de problemas cognitivos, de problemas emocionais, de depressão, de diabetes, de problemas cardiovasculares, de mal de Alzheimer. É uma lista enorme de problemas que você vai evitar na sua vida se você dormir direito. E sonhar direito é um luxo. Pouquíssima gente faz isso hoje em dia no planeta, no mundo contemporâneo urbano. E se você aprender a fazer isso, reaprender a fazer isso, você vai se beneficiar enormemente, com muito autoconhecimento, né? Através, por exemplo, da prática do diário de sonhos, do sonhário, você se colocar na intenção de sonhar, relatar, né? Narrar, relatar, registrar aquilo, para poder depois interpretar, para tentar entender quais são seus desejos, quais são seus medos, onde é que você pretende chegar, quais são os seus obstáculos, tentar ter um mapa das suas possibilidades e do seu futuro com base no passado. Então, é isso que os sonhos podem propiciar se a gente prestar atenção a eles. A boa notícia é que sonhar é muito natural, sonhar é natural como respirar. Então, se você presta atenção aos sonhos, se você foca neles, se você conversa com eles, sobre eles com as pessoas que você ama ou com quem você convive, se você se dispõe a sonhar com alguma intenção específica antes de dormir, se você se dispõe a ficar na cama quieta, ao despertar para poder fazer esse relato, rapidamente você colhe material seu próprio, né, do seu inconsciente, que vai ser muito útil, muito ilustrativo. O complô das farmacêuticas e do mundo eletroeletrônico contra o sono é um complô perigoso, porque tem um monte, e não são só as farmacêuticas, na verdade, um monte de substâncias, né? Se você toma pílulas para dormir, você não vai ter um sono fisiológico legal. Se você bebe álcool antes de dormir, você não vai ter sono REM. Se você usa cannabis antes de dormir, talvez você também não tenha sono REM. Então, tem uma série de maneiras de você jogar o seu sono fora. Se você fica até as 2 da manhã numa tela de celular, você vai prejudicar o seu sono, sobretudo o sono REM no final da manhã. Então, hoje a gente entende que a base da saúde física e mental é o sono de qualidade. Hoje a gente vai continuar tirando aquilo que é natural e tentando devolver de maneira artificial, com uma série de efeitos colaterais, com uma série de prejuízos. Eu gosto de falar nesse tipo de conversa que a gente precisa seguir a maré do corpo. A gente tem que entender, ouvir o corpo e seguir essa maré. A maré enche, a maré esvazia. Então, quando dá 8 da noite, o seu cérebro está totalmente propenso a produzir melatonina, e você vai ter muito sono quando essa melatonina chegar a um certo limiar. E para que essa melatonina seja produzida, basta que você, né, se isole adequadamente, tire a luz, tire os sons e se coloque numa situação propícia para o sono. Mas se você vai dormir às 4 da manhã, você quer que a melatonina suba, mas ela já está querendo descer. E quem está querendo subir é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a pessoa que está fazendo isso consigo mesma, ela está sempre remando contra a maré. E os prejuízos para a saúde são evidentes. A pessoa envelhece bem mais rápido. Vitor, você quer perguntar agora? Pode ser. Boa noite aí, todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade. E aí eu queria pegar um gancho, vocês falaram de sonho lúcido, né? No final do Oráculo da Noite, Siddhartha, você fala que o sonho lúcido é como se fosse um super sono REM, né? O super sono REM. Só que com atividade do córtex pré-frontal e uma diminuição do movimento ocular, né? Com um padrão mais parecido com o movimento da vigília. No sonho lúcido, ocorrem mudanças assim significativas de atividade elétrica ou de frequência de onda? Se você pudesse falar um pouquinho sobre o que acontece também em outras regiões do cérebro, do corpo, nesse estágio, né? Fico me perguntando o quanto dessa passagem, vamos dizer assim, ela é condicionada por uma questão física, né, de estado material, uma condição inata, e quanto disso é ativado por intenção ou aprendizado, né, que vocês já citaram, né? E aí, ainda sobre esse tópico, queria saber se a glândula pineal, isso tem alguma relação direta com o processo do sonho lúcido? Eu pergunto isso porque você comentou numa entrevista recente, né, sobre experimentos de indução de sonho lúcido que o pessoal está fazendo com um tipo de um óculos
que detecta o movimento ocular de entrada no RM e dispara sinais luminosos, né? E agora você também falou da melatonina. Me ocorre que ela é produzida na glândula pineal, como funciona esses e ela tem essa propriedade de indução de sono e também é inibida pela luz, né? E, enfim, muito se fala na internet que a DMT também é produzido nessa glândula pineal antes da morte natural ali, né? Quando diz que é verdade, existem pesquisas científicas a respeito disso. Eu fico curioso porque, como vocês falaram, né, para muitas culturas originárias, o exercício do sonho, do transe, sempre foram processos associados à morte também, né? Os tibetanos, os aborígenes pensam assim também. E essa tal de DMT, ela também está na ayahuasca e no rapé, né? Então, como que é isso? Assim, a gente realmente produz essa substância? Elas têm alguma relação com o sonho lúcido? Legal, Vitor. Então, o sonho lúcido é aquele sonho durante o qual a gente sabe que está sonhando e pode controlar o sonho de alguma maneira, às vezes mais, às vezes menos. E os sonhos lúcidos, eles são praticados de maneira milenar no Oriente, né, em tradições diferentes. Então, na Índia, no Yoga Nidra, no Tibete, no Yoga Milam, e são encarados como sendo um caminho de controle mental, um caminho de controle dos objetos e das criaturas da mente. E são vistos como um processo de yoga, ou seja, um processo de construção de um controle sobre a mente, né? Já no universo xamânico, siberiano, ameríndio, os sonhos lúcidos são vistos como o principal caminho para você se encontrar com outros espíritos, com fazer viagens a outros planos, fazer viagens no espaço mesmo, buscar outras aldeias, outros povos, e são considerados um momento de muita riqueza, mas também muito perigoso, um pouco como um caçador que vai à floresta para caçar, mas nesse caso caçar símbolos, caçar nomes, caçar as canções, enfim. A ciência reconheceu a existência de sonhos lúcidos já desde o século XVIII, mas reconheceu de maneira marginal, não o centro da ciência. O centro da ciência só foi começar a reconhecer isso no final dos anos 70, do século XX, início dos 80, com o trabalho do Stephen LaBerge, do Hearne também, na Inglaterra, mas principalmente o Stephen LaBerge, nos Estados Unidos. E depois passou por um tempo assim, meio fora de moda, e agora voltou a estar na moda dos últimos 10 anos, uma série de estudos muito interessantes, publicados em periódicos de alto impacto e por grupos de pesquisa que são prevalentes. O que a gente sabe é que o sonho lúcido está associado com o aumento do metabolismo, com maior frequência cardíaca, com mais variabilidade cardíaca, com aumento da frequência respiratória. É uma espécie de super sono REM, com bastante engajamento do sistema autônomo. E nos últimos 5 anos, talvez 10 anos, começou a ficar claro que o sonho lúcido também é um momento de maior ativação do córtex pré-frontal. Então, existe uma correlação entre essa capacidade de controlar os sonhos, de ter uma crítica em relação aos sonhos, saber que são sonho e poder controlar os sonhos, e um aumento da atividade cerebral nessa região na frente do cérebro. Então, isso é uma primeira parte da resposta. A segunda parte é o que isso tem a ver com DMT, com dimetiltriptamina, que é uma substância análoga à serotonina, que está presente em diferentes preparações ameríndias, que são psicodélicas, que produzem uma experiência psicodélica, que é semelhante à mescalina, ao LSD, à psilocibina dos cogumelos, etc. Nós não sabemos exatamente, Vitor. A ideia de que DMT é produzido na pineal é uma ideia que foi lançada há muitos anos, não tinha uma comprovação, uma corroboração empírica, e agora tem alguma, mas ainda não é um consenso, até porque é uma coisa difícil de medir. A DMT é muito semelhante à melatonina, que por sua vez é semelhante à serotonina. Nós não sabemos se a liberação de DMT durante o sono tem a ver com sonhos, nós não sabemos se tem a ver com sonhos lúcidos, é possível que sim, é possível que não, não sabemos. A ideia é muito interessante, mas os experimentos ainda não foram adequadamente feitos e reportados. E a gente também não sabe o que acontece no momento da morte. É possível que sim, provável não diria, mas é possível que sim, que haja uma grande liberação
né, que, digamos, os bardos tibetanos, né, que são aquelas transições para a morte, fossem, na verdade, um processo psicodélico induzido pelo DMT endógeno, mas essa é uma ideia bacana que está em busca de uma corroboração empírica bacana também. Siddhartha, eu acho que pegando esse gancho, aí, já que você começou a falar de DMT, a gente tem duas perguntas que são mais especificamente sobre a ayahuasca. Então, acho que eu vou te fazer as duas perguntas na sequência, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, a primeira pergunta é da Patrícia. Eu gostaria de saber o que você acha sobre as plantas professoras, a ayahuasca, por exemplo, como um processo de expansão da criatividade, acesso aos sonhos para a construção desse novo mundo, a longo prazo, dentro de um processo educacional. E aí, na sequência, a Isabela Coelho, né, pergunta: recentemente, li um artigo, Comunicação entre espécies da Amazônia Ocidental, a música como forma de conversação entre plantas e pessoas, da Cristina Colicotti. E nele, ela relata a experiência dos xamãs ao consumirem ayahuasca para se comunicarem com as plantas. Em seus sonhos, eles têm acessos aos ritos de cura que essas plantas proporcionam. Esses ritos poderiam ser acessados por mais de uma pessoa ou acontecem de uma maneira particular para cada pessoa. Quero dizer, é possível acessar esses sonhos coletivamente? Acho que são duas perguntas que são diferentes, mas acho que tem o mesmo universo de relações. Então, o uso de psicodélicos para fazer esse tipo de comunicação é muito disseminado na Amazônia, em várias regiões da Amazônia, na verdade, tanto nas práticas ayahuasqueiras, quanto na prática da Yacuana, dos Yanomami, e outros rapés que contêm virola, e outras plantas que contêm moléculas psicodélicas. Mas não é a única forma de ser acessado. Isso pode ser acessado nos sonhos propriamente ditos, noturnos, pode ser acessado através de jejum, isso pode ser acessado através de transes induzidos por música. Diferentes povos ameríndios fazem isso de maneiras variadas. O que a ciência dos últimos 10 anos tem mostrado? É que as substâncias psicodélicas clássicas, essas semelhantes à serotonina, são indutoras de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É o cérebro se transformando rapidamente. É a produção de novas conexões entre os neurônios, novas sinapses. Então, essas substâncias que são contidas na ayahuasca, que são contidas em uma série de preparações oriundas de plantas professoras ou de fungos professores, ou mesmo de animais professores, como o caso do bufo-alvarius, né, da secreção de 5-metox-TMT do bufo-alvarius, são substâncias que vão promover profunda transformação nos cérebros das pessoas que vão ingerir essas substâncias. Agora, então, o que eu penso disso? Eu penso que isso é uma riqueza cultural gigantesca e uma oportunidade de expansão de consciência para quem se dispõe a passar por essas experiências e que faz isso de maneira adequada, no contexto adequado, no setting adequado, com a orientação adequada. Gosto de comparar as experiências com substâncias psicodélicas a esportes radicais. São coisas muito interessantes que devem ser feitas com bastante cuidado, com instrução, com equipamento de segurança, etc. É uma analogia útil. E isso está tudo vindo à tona porque, por muito tempo, isso era restrito ao universo dos povos originários, que são povos oprimidos, e ao universo hippie, né? Um universo de contracultura. E hoje não, hoje isso é assunto central na neurociência, são várias universidades americanas e europeias financiando centros de pesquisa sobre isso com milhões e milhões de dólares, são indústrias, são fundações, um monte de gente interessada numa nova terapêutica, já que a epidemia de depressão do planeta não parece que vai diminuir com o uso dos antidepressivos tradicionais. Então, hoje, essa discussão é uma discussão que atinge a sociedade de uma maneira mais ampla, tem sido feita cada vez com mais ênfase. Aqui no Brasil, foi publicado recentemente o livro Psiconautas, do Marcelo Leite, da editora Fósforo, relatando como que pesquisadores brasileiros, professor Drauzio de Araújo, aqui do Instituto do Cérebro da UFRN, professor Richardson Leão, do mesmo instituto,
professor Stevens Rein, do IDOR UFRJ, Luiz Fernando Toffoli, na Unicamp, Dartil Xavier, na Unifesp, eu mesmo, no meu laboratório do Instituto do Cérebro, e outras pessoas, Eduardo Schemberg, trabalhando com MDMA, vem ocupando um lugar nessa revolução psicodélica, que é uma revolução científica. E está começando a virar uma revolução biomédica. Então, foi publicado agora, mês passado, um artigo muito importante sobre MDMA, que é o princípio ativo do êxtase, já em um estudo de fase 3, então, quer dizer, é o estudo que faltava para aquilo se tornar um remédio amplamente disponível, mostrando a extrema utilidade da terapia, da psicoterapia assistida por MDMA para uma resolução clínica de quadros de transtorno de estresse pós-traumático. Então, é uma transformação muito grande, e a qual a gente está assistindo a nova psiquiatria. A psiquiatria do século XXI é uma psiquiatria baseada em substâncias que, de alguma maneira, emulam o sonho, que são justamente os psicodélicos clássicos, ligados à serotonina, e, do outro lado, a cannabis, as diferentes substâncias canabinoides que estão contidas na planta da maconha, que também induzem um caráter onírico à experiência, e que também estão ligados à criatividade, que também estão ligados a uma terapêutica poderosa, interessante, que é ancestral e que está sendo resgatada. Agora, a questão dos sonhos coletivos, eu diria que ela é fácil de ser respondida dependendo de como você entende a pergunta. Se eu falar em sonho coletivo, aquele sonho que um indivíduo teve e que foi coletivizado, compartilhado numa roda de sonho, bom, disso que é feita a espécie humana. Agora, os sonhos coletivos, como experiências oníricas em paralelo, em que as pessoas estão experimentando o mesmo sonho, isso é muito mais raro. Isso existe. Existe em algumas culturas, isso é frequente. Por exemplo, entre os guajiros, povo Wayuu lá da fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, são povos em que frequentemente várias pessoas da mesma família têm o mesmo sonho. Mas isso exige um grau de coesão de grupo que está muito longe do que a gente experimenta aqui no nosso Brasilzão. É muito raro que isso aconteça. Às vezes, irmãs, irmãos, pessoas que estão muito ligadas, um casal, podem ter esse tipo de sonho coletivo, mas exige um alinhamento muito, muito infrequente. Siddhartha, eu vou retomar em alguns assuntos de perguntas que a gente tinha recebido no início, mas acho que, de alguma maneira, a gente segue nesse intuito de pensar como as culturas tradicionais, elas ainda endereçam muito do desenvolvimento da nossa pesquisa hoje, né? E a gente continua aprendendo com elas. Particularmente, eu fico lembrando das plantas, que são super importantes. Gilson, desculpa, eu acho que está muito baixo. Acho que para algumas pessoas também está muito baixinho. Se você puder falar um pouquinho mais alto, perdão. Tá. Me ouvem melhor se eu falar mais alto? Perfeito, tá perfeito. Tá, eu troquei o fone aqui, porque o outro estava dando um pouco de ruído. Vou falar mais alto. Obrigada. Estava comentando como esse universo das plantas, né, eles são importantes para inúmeras culturas, e particularmente para mim é um tema que me interessa. Enfim, só para adensar também essa tua fala. Mas Priscila Santos fez uma pergunta lá no início, deixa eu ver, não, Pamela, ela tinha feito uma pergunta no início, que é um pouco sobre essa cosmovisão dos guaranis, sobre o mundo de baixo, o mundo do meio e o mundo de cima, que eu acho que tem a ver também com essa dimensão dos sonhos, nessas dimensões oníricas. Se você puder comentar também. Eu escutei isso pela primeira vez numa conversa, uma live que eu tive com Cacaverá, que é um pensador brasileiro, indígena, muito importante, uma pessoa muito sábia, muito doce, e ele falava justamente dessa divisão em distintos mundos, e que são mundos que separam o mundo das pessoas que estão aqui, do mundo dos espíritos, dos ancestrais falecidos e do mundo das divindades mesmo, né? Que não são diretamente ancestrais, mas que a gente sabe, né, pela história, pela etnografia, pela antropologia, que frequentemente tem uma conexão de longa distância com os ancestrais, né? Por exemplo, pensando aqui no panteão
iorubá, Xangô foi um personagem histórico, né? Foi um rei que de fato existiu, né? Júlio César, quando morreu, foi transformado em Deus, Divus Iulius. Então, esse é um processo que através do qual, digamos assim, as entidades vão subindo, né? Vão subindo da existência encarnada para uma existência não encarnada, mas lembrada ainda com uma proximidade, depois para uma existência desencarnada, lembrada com uma certa distância. E que para uma visão neurocientífica ou da psicologia analítica ou da psicanálise, são todos espíritos encarnados na própria carne de quem sonha, de quem se encontra com eles, de quem consagra, de quem se integra, enfim, de quem vive essa vida de conexão com essas entidades. Dentro das culturas ameríndias, eu não sou antropólogo, mas existem muitas cosmovisões especificamente diferentes, mas que têm fios condutores comuns, né? E isso é uma questão importante que o Ailton Krenak tem trazido, uma discussão que ela cria um certo atrito. Isso é uma coisa importante que eu vou falar aqui, que eu fui descobrir ao longo do último ano. Cria um certo atrito, inclusive, com parte do movimento negro, que é a ideia de que a cosmovisão que pode nos salvar nessa encruzilhada é uma cosmovisão desacoplada da noção de acúmulo e de trabalho para acumular. Então, quais são as cosmovisões africanas que são divorciadas assim de uma dinâmica capitalista? Digamos, essa é a cobrança do Krenak. Porque se a gente for pensar que digamos assim, que o objetivo planetário é que todo mundo consuma que nem os brancos ricos, o planeta se explode, né? Essa é uma discussão sobre cultura contemporânea, uma discussão, por exemplo, sobre a cultura da ostentação. É uma discussão sobre frugalidade. É uma discussão sobre prosperidade. Quais são os nossos critérios de prosperidade? Prosperidade a gente vai medir em relógios ou em ar puro? Então, é uma discussão profunda, porque no mundo ameríndio, né, a cosmovisão dominante é uma cosmovisão que não leva nada quase de uma geração para outra, a não ser as próprias histórias. Entre os Yanomami, por exemplo, quando uma pessoa morre, tudo é queimado. Na Umbanda também. Né? Ou doado. Dependendo da tradição, da linhagem, enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Mas a cosmovisão branca, e antes da cosmovisão branca, que já estava lá no Egito e na Suméria, era da acumulação sem precedentes e sem limites. E isso está em xeque. Então, acho que o grande trabalho das pessoas que estão vivas nesse momento, das 4 ou 5 gerações que estão vivas nesse momento, é como é que a gente vai selecionar aquilo que vem do passado e que vai nos servir pelos próximos anos, décadas, séculos, e aquilo que vem do passado que precisa ser eliminado, sem pena. Sem pena, olhar para trás, não, as tradições patriarcais têm que cair, as tradições de racismo têm que serem destruídas, as tradições de misoginia, as tradições de homofobia, são tradições antigas, mas a gente vai ter que descartá-las se a gente quiser ter permanência. Siddhartha, eu acho que a gente tem várias perguntas também sobre o campo da educação, e tinha uma pergunta que eu queria te fazer, e eu acho que a gente pode também pensar um pouco ela de maneira expandida, que o sonho, muitas vezes, ele é uma metáfora muito utilizada e muito recorrente nesse contexto escolar. Gilson, né? desculpa. Vou falar mais alto. Problema. Estava dizendo que o sonho muitas vezes é convocado em contextos escolares e educacionais de maneira geral, né, como uma metáfora de transformação, né, da vida de realidade de muitos jovens empobrecidos, né, ou com situações complexas. Então, essa importância do sonhar nesses espaços de educação.
E acho que o sonho aí tem um papel importante, que é pensar como ele pode transformar essa realidade e como alguns sonhos eles podem ser esquecidos, como você estava dizendo, né? Tem certas dimensões que foram sonhadas que a gente não precisa conviver mais, né? Então, se você puder contar né, falar um pouco sobre isso, assim como o sonho ele também pode ser provocador de mudanças em contextos educacionais também. Outro dia eu vi uma conversa com o Emicida, e aí perguntaram isso para ele, qual era o papel do sonho na criação e tal dele. Ele falou, gente, eu nasci na periferia, na favela, tipo assim, a pessoa que está numa situação em que ela não tem nenhum tipo de benefício, não dorme direito, não consegue dormir direito, alimentação complicada, não tem como se esticar dentro de casa, um monte de gente, tudo apertado, tudo difícil, questões de saneamento, questões de violência. Se ela não sonhar, o que sobra para ela? Então, na verdade, quanto mais opressão, quanto mais desigualdade, mais forte tem que ser o sonho. É o espaço de construção desse futuro que pode salvar aquela existência para uma existência feliz. Agora, o grande problema que a gente tem aqui é que não basta as pessoas realizarem seus sonhos individuais e tirarem o próprio corpo fora. A gente precisa de soluções coletivas. A Covid-19 é a evidência concreta de que ou salva todo mundo ou não salva ninguém. Então, isso que está em xeque, porque nos últimos 500 anos, a perspectiva que se impôs sobre todo o planeta é a perspectiva europeia de controle e de expoliação dos mais vulneráveis. Então, hoje o planeta está como está porque o que está vigindo é que o forte tem todo o direito de espoliar o fraco. E se a gente não for capaz de dar de inverter essa perspectiva, a gente não vai se dar bem, a gente está indo mal, a coisa está indo bem mal. Essa urgência, eu não canso de falar disso, porque a gente tem todos os meios para escapar do que nos espera se a gente entender a urgência, mas se a gente ficar enrolando para resolver, o Trump e o Bolsonaro são um retrocesso gigantesco histórico do ponto de vista de políticas sociais. A gente está nessa situação porque, no momento da pandemia, vários líderes como esses que eu mencionei e outros, como o Modi na Índia, se desacoplaram do saber biomédico mais, digamos assim, bem estabelecido. Não seguiram o que a OMS preconizou. Simples assim. E por causa disso, a gente está numa situação, não é que já morreram quase 600 mil. Não é só isso. É que pode morrer o dobro, pode morrer o triplo, a gente não sabe. Olha, novamente, vai lá e olha como é que é a curva de casos globais. Ela é assim, gente. Ela é assim. Ela não está fazendo isso por causa da vacinação, não. Porque à medida que a vacinação vai rolando, como ela é muito heterogênea, você vai tendo bolsões que vão selecionando variantes e a coisa vai se complicando e ficando cada vez mais complicada. A batata quente vai se multiplicando. Então, é um teste da nossa capacidade de fazer a coisa certa todo mundo junto. Do the right thing, do Spike Lee. Todo mundo junto. É difícil a gente agir todo mundo junto, porque a gente está muito especializado em agir um bando contra outro bando. Isso, a gente é muito bom em juntar um bando para atacar outro bando. A gente faz isso ancestralmente. Chimpanzés fazem isso. Nossos ancestrais com certeza fizeram isso. Basta ser um estádio de futebol, você vê que aquilo ali está ligado a um comportamento bastante primitivo de coesão dos de dentro e de conflito com os de fora. Só que o planeta não tem mais ninguém do lado de fora, está todo mundo do lado de dentro. E é isso aí, esse é o enigma do século XXI. Ou a gente decifra o enigma, ou então não tem saída. Por isso que tem bilionários que estão construindo silos nucleares, estão comprando silos nucleares para morar na Nova Zelândia, porque eles acham que o planeta vai à breca. E o que é impressionante é que eles não se responsabilizam pelo planeta. Imagina, você está num barco e você fala, o barco está afundando, vou comprar um escafandro. Em vez de falar, vamos consertar o barco. Né? Eu acho surreal que os bilionários vivam no mundo da Lua. Né? O Elon Musk, o Richard Branson, o Jeff Bezos, os caras estão fazendo viagem espacial
privada a 50 milhões de dólares por assento. Bom, com 50 milhões de doses, dá para vacinar dezenas de milhões de pessoas. Por que os caras não fizeram isso? Porque não entendem como sua responsabilidade. Então, a gente tem, na verdade, um problema que é um planeta que é um lugar pequenininho, com 7 bilhões de pessoas, e poucas pessoas se sentem realmente responsáveis por isso. E, sobretudo, as mais fortes não se sentem responsáveis. É muito maior o senso de responsabilidade dos materialmente mais pobres do que dos materialmente mais ricos. A maior parte dos bilionários do planeta ficou mais rica na pandemia do que o contrário. Quer dizer, era um momento que os bilionários deveriam ter doado muito. Não, em sua maioria ficaram mais ricos. E eles, evidentemente, não entendem que se eles se organizam com poucos telefonemas, sem sair do seu iate, sem parar de comer caviar norueguês, eles podiam ter vacinado todo mundo em 6 meses. É isso que a gente tem que discutir. É privilégio e responsabilidade. A gente quer estar no planeta numa boa daqui a 500 anos, tem que acertar a mão agora. E eu não acho que isso vai acontecer por iluminação dos bilionários. É necessária essa iluminação, expansão de consciência. A ayahuasca pode ajudar, meditação pode ajudar, capoeira pode ajudar, mas tem que ter uma base que está se insurgindo, isso está acontecendo, né, para dizer, olha, não dá, desse jeito não tem condições. Não é possível, não é razoável que tenha tanta gente passando fome e algumas pessoas estão privilegiadas. Siddhartha, aproveitando esse gancho de tema, né, pensando a situação da pandemia, a Cláudia tinha feito uma pergunta sobre se você tem conhecimento sobre os impactos da pandemia na nossa qualidade de sono, né, pensando o nosso maior convívio aí com inúmeras telas e, enfim, todo um processo de desregulação, nosso convívio ampliado junto das tecnologias. Sim, houve muito interesse sobre esse assunto desde o início da pandemia. Vários estudos foram feitos, tanto no Brasil e, na verdade, em diversas partes do planeta. Estão sendo feitos consórcios internacionais montados para isso. Se a gente olhar o que já saiu publicado ou o que está em forma de pré-print, e também pensando um pouco na prática clínica de psicoterapia, com quem tem contato, grupo de sonhos, etc., a gente vê que pessoas diferentes tiveram impactos diferentes. Tá? Então, de modo mais geral, a pandemia ela coincide com um período de maior ansiedade em relação ao futuro, de insegurança, de medos, de contágio, né, das questões complicadas do distanciamento social. E isso tem um impacto na qualidade do sono, isso significa aumento de insônia, significa sono mais fragmentado, que começa mais tarde, que termina mais cedo, que a pessoa tem pesadelos, despertares noturnos, com aumento de problemas cognitivos e emocionais. Então, isso aconteceu, está acontecendo, e especialmente entre aqueles que não puderam ter condições materiais e ou emocionais, intelectuais, de fazer uma quarentena adequada, digamos assim. Então, para a maior parte das pessoas, tudo piorou, né? Agora, para aquelas pessoas, sobretudo de classe média ou abastadas, né, que tiveram condição de fazer um isolamento de boa qualidade e que talvez estivessem presas em engrenagens de uso do próprio tempo e de demandas e de viagens e etc., e foram, de repente, se viram na situação de uma volta ao lar, uma volta à família, uma volta ao sono, uma volta a fazer o próprio alimento, uma volta a fazer a limpeza do próprio banheiro, uma introspecção não só psíquica, mas também concreta, material ali da praxis mesmo do cotidiano. Para muitas pessoas nessas condições, a pandemia foi uma oportunidade de um reencontro consigo mesmas, e com seus sonhos, e com seus imagos, e com seus
com sua vida mais profunda, mais arquetípica, né? Então, isso também está rolando. Na clínica psicanalítica, na psicologia analítica, as pessoas estão indo lá com aqueles sonhos gigantes, sonhos super simbólicos. E aí, em alguns lugares, nos lugares mais ricos, de fato, as pessoas estão dormindo até mais tarde, estão tendo mais tempo para dormir, estão podendo fazer uma soneca após o almoço. Então, eu acho que o problema é o recorte de classe social que isso tem, e de raça que isso tem no Brasil, é bem evidente, né? Para que o cara de classe média, para que a menina abastada possa ter esse tipo de experiência, muitas pessoas, né, sem meios materiais estão se expondo ao vírus e se expondo ao medo do vírus. São duas coisas que adoecem. Siddhartha, a gente tem algumas perguntas sobre questões de patologias de sono. Eu vou ler a pergunta da Janaína, talvez a gente se consiga dar enfim, pensar junto aqui. Ela diz que ela tem 30 anos e quando ela dorme ela fala, anda, às vezes até grita, e ela gostaria de pensar aí um pouco sobre esse sonambulismo em adultos, né? Se isso tem alguma relação com essa atividade do sono também. E aí, vou fazer junto a pergunta da Luciana, que é sobre, né, vou ler a pergunta. Com o avanço do Alzheimer, a voz da minha mãe mudou. No entanto, quando ela fala durante os sonhos noturnos, é uma voz antiga e conhecida, também em um estado de sonolência. Ela frequentemente tem respostas melhores em alguns estímulos neurogenitais nos falam em insights, né, ou alguns tipos bem particulares, que ela, enfim, que essa atividade tem alguma relação com os sonhos. Então, acho que são duas questões, enfim, distintas, mas que talvez você consiga fazer um paralelo aí entre elas. O sonambulismo, em geral, ele acontece na primeira metade da noite, naquilo que a gente chama de sono de ondas lentas. Então, normalmente, quando é sonambulismo mesmo, não é um fenômeno do sono REM. E acontece até, digamos, meia-noite, 1h, não sei se é o caso dela, tá? Claro, existem propensões genéticas, existem questões fisiológicas por trás disso, mas também existem questões psicológicas. Então, por exemplo, meu filho, quando ele está estressado, ansioso, ele tem episódios de sonambulismo que ele não tem quando ele está tranquilo. Então, uma questão, às vezes, quando isso está acontecendo, a gente tenta identificar o que está estressando ele, o que está gerando um aumento de conflitos ou de expectativas exageradas e que pode estar afetando o sono. A segunda pergunta é da avó ou da mãe dela que tem Alzheimer, mas que parece que quando está em sono REM é como se estivesse carregando o software antigo, né? Mais completo. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa em que o cérebro ele começa a perder conexões entre neurônios, depois começa a perder neurônios. Então, você poderia pensar, fazendo uma analogia simplificadora, mas verdadeira, que seria como a produção de ilhas, onde antes havia uma conectividade plena. Então, os neurônios vão morrendo, as sinapses vão morrendo, e aí os pensamentos vão ficando isolados uns dos outros, digamos assim. Então, às vezes, a pessoa está numa parte da mente, mas não consegue passar para outra, fica num assunto só. E à medida que isso vai progredindo, vai ficando cada vez pior, e a pessoa vai caminhando para a demência, ela pode passar semanas falando, só cantando música de niná, depois passar outras semanas só falando palavrões, e a mente dela como um todo vai se perdendo. No sono REM, existe o espalhamento cortical da atividade, ou seja, como o espalhamento aqui nessa superfície cortical da atividade elétrica, ele é maior do que nos outros estados. Então, é possível que o que ela experimenta tenha a ver com uma conectividade aumentada do sono REM, não na parte frontal, mas nas outras partes,
que restaura a conectividade entre essas ilhas de pensamentos. Não sei se faz sentido essa analogia. De maneira interessante, existem hoje novas terapêuticas que apontam para mitigar ou mesmo resolver esse tipo de problema. Existe muita esperança no uso dos canabinoides, em particular do canabidiol, mas também do THC, quando combinado ao canabidiol, para promover novas conexões sinápticas e resgatar a cognição de pessoas idosas. Isso já foi mostrado em camundongos. Camundongos idosos tratados com THC, eles se comportam como camundongos jovens. Eles são rejuvenescidos pelo THC, que é um composto canabinoide da maconha. E isso agora está sendo aplicado a seres humanos. É uma pesquisa que vem avançando rapidamente. Então, o uso de canabinoides para pessoas com Alzheimer vem crescendo e é um assunto que vale a pena você em casa pesquisar, se você tem uma pessoa na sua família que está com esse tipo de quadro. Hoje em dia, eu quero lembrar que esse tipo de terapêutica não é mais ilegal, ela é legalizada no Brasil. Se você for à farmácia e perguntar por um remédio chamado Mevatil, que é feito à base de THC e CBD, você vai encontrar na farmácia há mais de 3 anos. Então, a maconha medicinal está legalizada para os ricos no Brasil, porque custa R$ 2.500 um vidrinho de 30 ml. Agora, as pessoas de classe média e as pessoas materialmente mais pobres, elas precisam de outras soluções. Essas soluções têm sido basicamente 2, são as associações de pacientes. Tem dezenas de associações de pacientes hoje no Brasil provendo óleo medicinal de cannabis a preços bastante reduzidos. Menciono em particular a Abrace na Paraíba, que já atende 20 mil pessoas, né? E outras, a Cultiva em São Paulo, a PEP no Rio de Janeiro, etc., né? Muitas, a Colher em Pernambuco, várias. E algumas pessoas, indivíduos, inclusive pessoas desprovidas de qualquer bem material, mães, avós de pacientes em comunidades periféricas, em favelas, inclusive no Recife, que já deram um passo além e foram à Justiça Federal e obtiveram habeas corpus para fazer o plantio em casa. Mais de 100 pessoas no Brasil já fazem esse plantio com habeas corpus, protegido pela lei, por uma decisão judicial. Então, essa é uma pauta que avança muito rapidamente, né? É talvez a única pauta progressista que avançou nos últimos 5 anos no Brasil, porque tem esse alinhamento muito forte entre a necessidade dos pacientes, seus familiares, a ciência, que dá uma base muito sólida para essa terapêutica, e a força da grana que ergue e destrói coisas belas, todas as empresas que querem vender remédios à base de canabinoides e que estão já vendendo no Brasil. Siddhartha, queria seguir com a pergunta do Sidney, que também é um pouco uma curiosidade minha. Ele pergunta assim: eu costumo deixar palestras com mensagens benéficas sendo reproduzidas enquanto eu durmo. Essa questão de querer produzir até no sonho seria uma sobrecarga do sistema ou um prazer criativo? E aí queria adicionar a pergunta dele também, uma questão, isso é em vezes uma prática, né, tem pessoas que aprendem inglês ouvindo listas durante o sono ou escutam determinados sons para estimular aprendizados durante o sono. E eu ouvi uma história hoje que você aprendeu a falar inglês dormindo também, assim, ou ampliou o seu inglês dormindo. Acho que não por esse método, mas por outros. Então, se puder comentar um pouco sobre isso. Não foi isso exatamente que aconteceu, não. Eu relato no meu livro que quando eu cheguei a Nova York para fazer o meu doutorado, em 95, eu passei semanas, meses, na verdade, 3 meses, com muita dificuldade de entender inglês direito. Mas não é que eu tenha aprendido dormindo. Eu já sabia. Eu fui alfabetizado em inglês aos 6, 7 anos de idade, porque por uma série de circunstâncias lá da minha família. Então, eu sabia inglês. Só que quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu perdi eu esqueci o que eu sabia. E isso tem a ver com o estresse que eu estava vivendo, com a minha inadaptação ao ambiente. E aí eu entrei numa sonolência
enorme, eu cheguei a dormir 16 horas por dia, né? Muitos sonhos, e quando a primavera chegou, eu saí de um estado de sonolência completa para um estado de atividade, entendi as palestras, entendi inglês, conversava com as pessoas e deu tudo certo. Mas não é que eu tenha tido assim, uma psicografia do inglês, não. Essa história de você aprender coisas enquanto está dormindo e colocar uma coisa, um som, etc., isso aí já foi muito popular, tem muita gente que ainda faz isso, e existe uma base científica, isso não é impossível, não. É possível incorporar estímulos ao cérebro durante o sono, e dependendo do protocolo e como isso é feito, isso pode gerar aprendizado. Mas, se você estiver em vigília, se você estiver desperto ou desperta, dependendo de quem está em casa, e fizer um trabalho consciente e atento de aquisição de novas informações, isso vai ser bem mais eficaz do que fazer isso durante o sono em estado de inconsciência. Certo. Vou seguir aqui na pergunta da Mona. Ela retoma um pouco que a gente já tinha conversado sobre a indústria farmacêutica e, assim, eu vou tentar contextualizar de uma maneira mais geral. Ela pergunta qual a problemática implicada na indústria farmacêutica quando ela começa a olhar para esses saberes tradicionais, então a ayahuasca, outras plantas, né, que tradicionalmente eram utilizadas, o penhote, né, utilizadas de maneira popular, e elas começam a ser absorvidas pela indústria farmacêutica. Então, um pouco para a gente pensar como essa virada, né, essa apropriação pelo sistema do capital e farmacêutico dessas plantas que outrora eram utilizadas de maneiras mais comuns, assim, né, pelos saberes populares. Eu acho que isso é um perigo, até porque o capitalismo tem se apropriado, foi mal, gente, caiu tudo aqui. O capitalismo tem se apropriado de tudo, né, de qualquer ideia, de qualquer coisa, de qualquer molécula, de tudo, nos últimos séculos, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem uma dificuldade muito grande de ser feito com as plantas professoras e com essas substâncias todas, pelo seguinte: as moléculas em si, que são psicoativas, muitas delas, a grande maioria delas, tem origem natural, então não dá para você patentear isso daí. Recentemente, no Brasil, tentaram patentear o canabidiol da maconha, foi concedida uma patente, e essa patente caiu há 2 semanas atrás. A Pratidona Duzi não tem mais o oligopólio da venda de canabidiol no Brasil. É uma empresa multinacional. Então é muito difícil, porque quem quiser patentear DMT, não tem como patentear DMT, porque DMT está no reino vegetal. Além disso, mesmo que seja, não precisa patentear, mas pode estar vendendo, né, e produzindo, não vejo nenhum problema que se produza e se venda dentro de uma regulamentação inteligente, de base científica, mas não tem muito lucro aí. A indústria farmacêutica dos antidepressivos ganhou muito dinheiro porque convenceu as pessoas que elas precisavam tomar remédio todo dia o resto da vida. Os psicodélicos são utilizados ocasionalmente, né, em doses muito baixas e muito ocasionais. Então, você está falando de, em vez de tomar pílula todo dia, tomar uma substância em baixíssima dose, a cada 6 meses, 1 ano, o que seja. No caso da ayahuasca, tipicamente, do chá do Santo Daime, do vegetal, o consumo é 2 vezes por mês, lá nos centros, nas igrejas onde se faz o consumo e se consagra a medicina. Então, é um modelo muito diferente. E tem uma coisa que é mais diferente ainda, que é o fato de que o foco nesse tipo de terapia não é na substância, mas na terapia. Não é na substância, mas no ritual, não é na substância, mas é no trabalho psicoterapêutico, xamânico, energético. Aí a pessoa escolhe o termo que ela quiser usar, dependendo do caminho que ela resolveu seguir, né? E isso, então, digamos assim, o filé vegano dessa indústria é o trabalho de seres humanos com seres humanos.
A grande tecnologia aí é a construção do contexto de uso, do setting. É a música, é a cor, é o óleo essencial, é a intervenção precisa, que faz aquele som no momento adequado, que, aliás, é uma coisa que você deve ter experimentado na sua feitura de cabeça, né? Como é importante essa sutileza, essa precisão dessas intervenções, e como isso produz ondas de choque, né, espiritual, emocional, psíquico, muito poderosas, muito antigas, que encontram terreno fértil no nosso próprio corpo, e nada disso está na substância. Isso tudo está em outras pessoas, está incorporado em outras pessoas. Então, eu acho que o que vai acontecer é uma valorização da relação humana, e não da coisificação, da reificação que farmacologiza tudo. Eu fiquei pensando aqui, porque nem todas as plantas, né, elas têm um efeito tão de estímulos lúcidos, né? Às vezes elas vão agir de outra maneira. Então, por exemplo, eu estava lembrando de uma planta que é muito importante no candomblé, que chama Ojuoro. É uma planta que é utilizada para abrir a sua mediunidade. Então, ela é utilizada no olho, por exemplo, e como um colírio. E ela não provoca nenhum tipo de alucinação ou de visões. Ela é um contexto mágico, assim, né? Ela age de outra maneira. E aí, claro, né? Ela é uma planta específica para que você sonhe mais. Então, nos sonhos, ela começa a atuar. Então, acho que tem uma relação botânica aí com inúmeras plantas professoras que não necessariamente conseguem ser cooptadas pela indústria farmacêutica, porque elas atuam por outras operações, né? Se não tem a palavra, né, o ofó para abrir a planta, né, as cantigas, as músicas, elas não se revelam aí no meio desse processo. Interessantíssimo. É uma articulação entre eficácia real, farmacológica, e eficácia simbólica, que é a eficácia real via cérebro, via corpo, né? Então, aquilo tudo que você fala, que você escuta, e aquilo em que você crê, vai ter um impacto real na sua neuroquímica, vai ter um impacto real no seu metabolismo. Me lembrei do uso da sananga, né, que também é um colírio, que arde muito, mas depois rapidamente passa, e que também tem a ver com, né, tirar o panema, né, quer dizer, remover o seu azar, né, no uso indígena. E me interessa muito, sabe, Gilson, esses paralelismos das experiências, das cosmovisões de origem africana e de origem ameríndia, são uma riqueza que a gente tem no Brasil. O Brasil é o lugar onde essas coisas podem conversar mais facilmente. E é daí que onde a gente tem que procurar mais sofisticação simbólica e não necessariamente mais coisas materiais. As coisas materiais, na verdade, não são fonte de satisfação profunda, né? São fonte de satisfação muito superficial. Concordo plenamente. Siddhartha, a gente está caminhando aqui já quase para o nosso finalzinho. A gente tem uma outra pergunta da Marcela. Ela, enfim, vou contextualizar aqui. Ela fala que está nesse processo de retorno, né, das aulas presenciais, nesse momento, né, com o filho também. E ela, né, sinaliza essa mudança de contexto, né, como isso influencia na concentração das crianças, enfim, no sono das crianças, enfim, nesse retorno para esse retorno não retorno também, né? Então, se puder comentar um pouco como essa atividade do sono, né, e essa mudança aí de mundo influencia também especificamente nas crianças. Legal. Eu tenho filhos, tenho um filho de 11, tenho um filho de 3, e os dois voltaram para o presencial hoje. Acho que para alegria e preocupação de todos, né? Então, a gente está num momento em que todos os nossos filhos e filhas, com raríssimas exceções, se você é uma exceção, parabéns. Na sua casa é uma exceção, parabéns, mas na minha não é.
está todo mundo viciado em tela, né? Adultos e crianças. E eu acho que isso é um grande problema. Tem um livro recém-publicado na França chamado A Fábrica de Cretinos, de um neurocientista chamado Michel Demorger, em que ele argumenta com bastante solidez científica que nós estamos dando um tiro no próprio pé. Ele argumenta que a gente vai ter um rebaixamento cognitivo sem precedentes na história recente, em função dessa completa dependência de telas. Eu não estou dizendo aqui que todo o contato com as telas é ruim, de forma alguma, né? E claro que depende da curadoria do conteúdo, depende daquilo que se assiste, né? Então tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Mas mesmo que fosse tudo muito bom, o excesso ainda seria um problema, por razões fisiológicas, metabólicas, hormonais e psicológicas. Tudo que a gente faz que dá prazer é sinalizado dentro do cérebro em algum momento como neurotransmissor dopamina. Quando você consegue o que você quer, você tem uma sinalização via dopamina, que é um neurotransmissor do nosso sistema de recompensa e punição cerebral. E isso tem a ver com as dependências todas que a gente experimenta na nossa sociedade. As pessoas estão dependentes de telas, estão dependentes de açúcar, estão dependentes de dinheiro, estão dependentes de like, estão dependentes de um monte de maneiras diferentes de acionar essa liberação de dopamina. O problema das telas é que elas estão nos isolando, nos fragmentando. Então, as crianças estão perdendo a capacidade de olhar nos olhos dos outros. Você conversa com o teu filho, ele não te escuta, ele está hipnotizado. Então, é fundamental que, nesse momento do retorno às aulas presenciais em boa parte do planeta, e a gente não sabe por quanto tempo, porque daqui a pouco a variante Delta dá uma rasteira na gente e a gente vai ser obrigado a novamente fazer isolamento social, mas que na verdade a gente não passou, a gente está em plena terceira onda. Se você olhar a curva do Brasil, a gente está em terceira onda claramente. Mas de qualquer maneira, a gente está precisando, seja como seja, e alguns países estão fazendo uma retomada ao ar livre, né? Em muitos lugares no Brasil isso está sendo feito ao ar livre, aí é muito adequado. A gente precisa de um detox, a gente precisa proteger o despertar e o adormecer. Não é possível que as telas invadam as refeições, não é possível que as telas invadam a própria atividade escolar, né? Eu tive alguns momentos assim de vertigem nesse período da pandemia. Teve um momento, eu me divorciei recentemente, no ano passado, no início da pandemia, me divorciei, minha ex-companheira foi para o Rio de Janeiro, as crianças foram com ela, depois ficaram metade do tempo aqui, metade do tempo lá, e aí teve uma hora que eu estava com o meu pequenininho e a professora mostrou para ele o Baby Shark, todo mundo deve saber o que é o Baby Shark, né? Na tela de celular dela. Então, eram duas telas mediando aquilo ali para ele ver um negócio que é uma animação. Eu falei, cara, o pós-modernismo é intolerável, não vai dar para aguentar. Esse nosso mundo ficou maluco, a gente pirou, tá todo mundo louco, né? E ele mesmo ele se desconectou quase que instantaneamente daquela situação ali. Então, a gente vai precisar de muita consistência das mães, dos pais, dos avós, para poder ensinar essa criançada a olhar olho no olho, a tomar uma queda e não achar que morreu, enfim, a atravessar a rua sem ser atropelado porque estava olhando para a tela. A gente está num momento de transição, e essa transição não foi planejada, não foi simulada, a gente não escolheu, ninguém assinou um termo de consentimento, a gente simplesmente embarcou porque a gente está viciado. E a gente tem que ter uma crítica disso. Siddhartha, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta da Lourdes, que ela pergunta como a escola pode nos ajudar a sonhar. Puxa, a escola pode nos ajudar muito a sonhar, tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico. Porque a escola é a melhor, por pior que seja a escola, ela é a melhor oportunidade de crescimento para quase todo mundo no planeta inteiro. E, sobretudo, para os materialmente mais pobres e excluídos.
Então, a escola, com todos os seus defeitos, ela ainda é a maravilha das maravilhas. E ela precisa ser reformada, e transformada, e repensada, e recriada o tempo todo. A gente precisa ser fã da escola e ajudar a escola e melhorar a escola. E a escola, para se melhorar, precisa incorporar o sono e os sonhos. Eu tenho trabalhado nisso, meu grupo de pesquisa tem trabalhado, a gente publicou alguns trabalhos, recentemente fizemos um mostrando que é possível você dobrar a velocidade de leitura das crianças se você fornece a elas um treinamento de meia hora diariamente por 3 semanas, com sonecas depois do treinamento. Se você faz só o treinamento, elas aprendem e depois elas desaprendem. Mas se você faz o treinamento com a soneca, elas adquirem uma fluência de leitura que é o dobro das outras crianças, que ficaram simplesmente assistindo a aula ou uma série de grupos experimentais que a gente experimentou. Então, assim, as escolas precisam abraçar o sono é aliado da professora, do professor. Os professores e professoras precisam dormir melhor, tem que ter lugar para dormir na escola, tanto para alunos quanto para professores. A gente precisa olhar para o sono como algo extremamente favorável à consolidação de memórias e não como um problema. E, claro, isso tem a ver com o déficit de sono que as pessoas trazem de casa, dos seus hábitos, das comunidades em que vivem, né? Das casas muito apertadas, todo mundo dormindo muito apertado, interferindo muito uns com os outros. Então, a escola tem que abraçar o sono integralmente. E a gente tem que abraçar a escola integral que permite o sono. Agora, não podemos... É que nem o SUS, né? Por mais combalido que seja o SUS, por mais solapado, por mais sabotado que seja o SUS, é sensacional. Você vai num posto de cidade pequena, você é atendido imediatamente, as pessoas te dão remédio grátis, com ou sem apresentação da identidade. Experimenta fazer isso nos Estados Unidos. Experimenta fazer isso em Abu Dhabi. Não vai rolar. Então, a escola é isso, né? A escola, ela por mais combalida que seja, ela é nosso portal para o futuro. Se a gente quer uma revolução profunda, positiva no Brasil, ela significa a valorização do magistério, significa um aumento... Isso foi calculado, tem estudos sobre isso. Se a gente quiser a educação brasileira igual a da Finlândia, que é o país que tem a melhor educação do mundo pelo PISA, que é um dos métodos de medir, a gente tem que dividir o número de alunos por 5 e multiplicar o salário dos professores e professoras por 5. Tá? São 2 variáveis, que é número de alunos por sala de aula e salário, que estão diretamente correlacionadas, significativamente correlacionadas com a qualidade do ensino. É a única coisa? Não. Claro que não, tem outras questões. Inclusive, na Finlândia, as aulas duram menos hoje em dia. O aprendizado é mais personalizado. É mais a busca do aluno que tem o professor como um facilitador e não como uma fonte de conhecimento a ser impresso na mente da pessoa. Esse é um modelo antigo, esse é um modelo lá da Suméria, de 5.000 anos atrás, das edubas sumérias. Isso tem que ser transformado. Agora, sempre em defesa da escola, do lado da escola, do ponto de vista da escola. A gente tem que garantir essa perspectiva, porque senão a gente entra numa situação em que está todo mundo pichando a escola e a escola é a única porta de saída para as pessoas mais pobres. É a única. A vida não vai oferecer nenhuma outra. Né? Então, por isso tem que ser valorizada, sempre. Siddhartha, queria te agradecer muito por todas as contribuições essa noite. Foi maravilhoso dividir aqui esse espaço contigo. Aprendi muito, com toda certeza, e pela velocidade do chat aqui, todo mundo também, enfim, gostou muito e com certeza vai levar um pouquinho para a vida dessa conversa que a gente teve hoje. Então, fico grato aí pelo diálogo. Gratidão, Que a gente se Gilson. veja aí pela vida também. Axé, ererê para todo mundo. Para todos. Para todos. Tchau, obrigada, querido. Acho que a Ariana também quer dizer. Valeu, Siddhartha. Obrigado, Siddhartha. Valeu. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Lindo. Obrigada, muito bom. Obrigado, Siddhartha. Boa noite. Obrigada, Siddhartha. Vamos dormir e sonhar. Vamos sonhar. Obrigada, Gilson. Obrigada. No coração. Obrigadão, viu? Obrigada. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Obrigada. Gente, para quem ficou
A gente sempre tem essa performance no fim. Siddhartha tá aí ainda? Tá, muito obrigada. Queria agradecer em nome da oficina, porque, enfim, falar sobre sonho é uma coisa que, enfim, é super importante, como o Gleice falou no início. Eu acho que se não fosse o fato de eu sonhar tanto, talvez eu não tivesse feito artes, inclusive porque é um presente das imagens que, enfim, surgem dentro da gente. Eu queria dizer também para quem está aqui, Gilson, também muito obrigada. E dizer para quem está aqui ainda que a gente não vai ter um encontro na quinta, mas sim na próxima terça, com o Luiz Antônio Simas, certo? Então, não se assustem se o e-mail não chegar só na segunda. Ok. E Siddhartha, bom descanso. Muito obrigada por suas palavras novamente. Massa. É isso, gente. Gratidão, pessoal. Parabéns aí pela oficina. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, boa noite.